Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram. E a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo dele, espalhado por toda a face da terra. Que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em nossos corações, hoje e sempre. Culto da família, culto de oração pelas famílias. Vamos estar louvando e engrandecendo ao Senhor. Que você sinta a presença de Deus na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar, tudo entregarei, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo Deus é poderoso. Não há Deus melhor. Ele é grande. Não há Deus
tudo criou, tudo para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos dizer mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus. Diga aí na sua casa, diga com sua família, que só existe um Deus vivo e poderoso. Não há Deus melhor. Ele é grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, como o nosso Deus. Criou, Ele criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra. Aleluia, louvamos ao Senhor, meu Deus. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, Pai. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para a sua glória. Para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nessa noite, e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí. Você está em casa, pega a sua Bíblia, o seu tablet, ou o seu celular, clica aí em Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do verso 18 até o verso 28, vamos lá? Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero te convidar a orar nesse instante, onde você está aí na sua casa. Vamos interceder ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor. Te louvamos, assim como louvamos aqui nesse período de cânticos. Ó Deus, que tudo que foi cantado aqui, Deus, seja de fato algo que está em nossos corações. Ó Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude nesse momento. Ó Deus, não tira de nós, não tira de mim a Tua presença. Ó Pai, que eu possa ser fiel à Tua palavra,
que eu venha única e exclusivamente falar aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Usa-me, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja habitando em cada lar agora, em cada casa, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, quais são suas expectativas diante do sofrimento, diante da dor? Quais são as suas expectativas diante do cenário em que nós estamos vivendo? É fato que Deus é um Deus de cura, um Deus que já operou grandes milagres e Ele ainda continua fazendo isso. Ainda que nós estejamos vivendo no tempo da queda do homem, desde quando Adão e Eva se submeteram ao pecado, nossos corpos estão também submetidos, fomos submetidos à inutilidade, escravizados nessa decadência. É desta forma, e os versículos que lemos aqui, o versículo 20, fala sobre isso, a criação foi submetida à inutilidade. O verso 21 diz que a criação será também libertada da escravidão da decadência dos nossos corpos. E é por isso que nós sabemos que, na verdade, isso inclui toda a humanidade, toda a face da terra. Todo aquele ser vivente está incluído nessa decadência. Os nossos corpos estão nessa decadência. O verso 23 também revela isso, não apenas o restante da criação, mas nós mesmos, os cristãos, aqueles que se submeteram a Jesus Cristo, também gememos interiormente, esperando a redenção, a nossa adoção por parte do nosso Pai, nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. E ele fala no verso 20 sobre essa submissão, né? Que nós nos submetemos, mas a quem nós nos submetemos? Ao próprio Deus. Estamos submetidos ao próprio Deus. Tudo que acontece em torno da vida está submetido ao próprio Deus. Enquanto nós estivermos nesse corpo, seremos escravos da decadência. Não tem para onde correr. Essa é uma verdade que nós encontramos. E em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16, nós vamos ver essa verdade. Paulo dizendo: não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, embora no corpo, né? Não desanimemos, embora no corpo estejamos desgastados, caídos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora no corpo estejamos desgastados, sejamos afligidos, interiormente nós somos renovados todos os dias. E é por esses e por outros motivos que Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, no verso 33, para que nós estivéssemos cuidando de nossas vidas, estivéssemos tendo cuidado com o que a gente está vivendo. A palavra de Deus diz, Lucas 12, verso 23, quando Jesus estava ali, né, com os discípulos, ele disse: cuide-se para que seu tesouro esteja nos céus, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Cuide para que o seu tesouro esteja nos céus, onde o ladrão e onde traça alguma venha a destruir. E aí eu te pergunto, onde está seu coração? Talvez você tenha aí na sua casa algumas roupas guardadas, vários pés de tênis, vários pares de tênis, né? Apesar de ter só 2 pés, você tem vários pares de tênis. Essa é uma característica nossa, né? De ter muitos sapatos, muitas sandálias. Até parece que a gente é um povo, mas nós não somos um povo, somos só uma pessoa. Temos 2 pés, mas ainda assim a gente gosta de alimentar, né, essa vaidade, ter vários sapatos. Mas eu quero dizer para você que a traça vai dilacerar tudo isso, vai acabar com tudo isso. A traça há de comer tudo isso, assim como também nossos corpos
serão destruídos. Não tem para onde correr. Eu quero dizer para você nessa noite que eu e você, a sua família, nós precisamos resistir na fé que há em Jesus Cristo. Porque esse tempo, o tempo que nós estamos passando aqui, ele vai acabar. Nós seremos sim libertados de toda essa corrupção do corpo em que nós vivemos, de toda essa futilidade que nos persegue, de tudo aquilo que está em nós, mas que não pertencem a nós, tanto fisicamente como espiritualmente. Tudo isso será transformado em nada. E aí eu te faço mais uma pergunta. Onde está a sua cidadania? Onde você pensa que está a sua cidadania? Isso é muito importante, irmãos, porque a gente vive hoje neste mundo achando e pensando que tudo que acontece aqui vai definir a nossa vida, definir como nós seremos ou como viveremos, né, aqui nesta terra. Mas eu quero dizer que a expectativa minha e sua precisa estar única e exclusivamente lá nos céus, na busca pelos céus, na busca pela redenção dos nossos corpos. E isso não aconteceu ainda, é claro, mas isso está por vir, está a acontecer. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, ou seja, tudo isso que está aqui, a roupa, suas vestes, esse corpo, ele será transformado. A Bíblia diz que isso tudo será transformado, não mais será o mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 também, nos diz que no momento, ou seja, na verdade, diz que o Senhor, Ele enxugará nossos olhos, nossas lágrimas, e tudo que a gente está vivendo hoje aqui, irmãos, tudo que a gente está passando hoje aqui, ainda que sejam coisas que venham nos afligir, em um momento acabará. Não mais haverá choro, não mais haverá dor, porque estaremos sendo redimidos de todo o nosso pecado, de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos afasta de Deus. E aí eu te faço mais uma pergunta: como anda o seu relacionamento com Deus nesse tempo? Como anda o seu relacionamento, o relacionamento da sua família? De você com seus filhos para com você, que é pai e mãe, e o relacionamento da sua família para com Deus. Quais são suas expectativas diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Deus tem o controle de quem fica doente, de quem fica bom, de quem é sarado. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus tem um controle sobre todas as decisões que nós viemos a tomar, sobre todas as coisas que a gente vem a fazer. Deus tem o controle. Eu quero dizer para você que Deus está no controle do momento em que estamos vivendo no mundo. Deus está no controle. Ainda que o governo humano não consiga discernir, ainda que o governo humano não consiga entender, Deus nos diz que Ele está no controle de tudo. Todas as decisões são tomadas por eles. E tudo isso acontece para o bem dos seus filhos, dos que te amam, dos que amam o Senhor. Essa semana eu estava em casa e a gente tem sempre orado por famílias. E a Sara, né, minha Sarinha, de 5 anos de idade, disse: pai, eu vou orar, eu quero pedir a Deus para que Deus tire logo essa pandemia, né? Palavras dela, né? Tire logo essa pandemia, acabe logo com esses vírus, porque eu estou com saudade da tia da escola, eu estou com saudade do sol, eu quero ver o sol brilhando, eu quero ver meus amiguinhos, minhas amigas. E aí ela começou a falar: eu quero ver a Esté, eu quero ver.
E ela começou a dizer que queria fazer esses pedidos a Deus. E eu fiquei olhando e pensando como um pai, como eu queria conceder a ela aquele pedido. Como eu queria. Porque eu sabia que era algo que estava ardendo e arde no coração dela, né? Sabia do sentimento dela, sei do sentimento dela. Eu queria conceder para ela, mas eu não tenho poder, eu não tenho governo sobre nada. Eu quero dizer para você que quando eu e você oramos, eu acredito que Deus, Ele olha com muito amor para o que a gente pede. Ele olha para a gente com muito carinho. Mas nem sempre o que a gente pede é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Talvez você esteja pedindo a Deus uma cura física. Talvez você esteja pedindo a Deus algo que para você seria maravilhoso que acontecesse. Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes o que você pede não é o que de fato vai fazer bem e vai ser bom para você. Eu vejo Deus olhando para a gente e dizendo: olha, meu filho, eu te amo tanto, eu tenho tanto carinho por você, mas isso que você está me pedindo, eu não vou te conceder agora. Eu não vou te dar o que você quer agora, porque isso não é necessário, isso não é para você agora, não é nesse momento. Deus espera que eu e você continuemos orando, clamando a Ele. Mas existem muitos outros motivos pelos quais devemos orar. O Espírito Santo de Deus, Ele pega as nossas orações, todas elas talvez embaraçadas, sem sentido, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai e pega as nossas orações e coloca diante do Pai, diante de Deus, para que essas orações cheguem ao altar do Senhor. Mas é Ele quem decide o que Ele quer para as nossas vidas. Mas tem algo muito importante que eu e você precisamos pedir a Deus, todos os dias. E eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você orou a Deus durante esse tempo, pedindo a Ele para que Ele mude o seu interior, para que Ele mude o seu modo de agir, para que Ele faça com que você seja mais amoroso, mais paciente com os seus filhos, mais paciente com os seus pais? Quantas vezes você orou a Deus pedindo a Ele para que Ele tire essa natureza sua, pecaminosa, ruim, de ser tratada? Talvez você esteja vivendo nesse tempo de dores, de doença, de enfermidades físicas. Talvez você esteja temeroso com esse vírus, essa pandemia que está assolando o mundo. Talvez você esteja ansioso para que isso acabe logo, porque você tem medo de ser afligido por esta doença. E talvez você esteja pedindo a Deus para que Ele te livre desta doença. Mas quantas vezes você pediu a Deus para que Ele mude o seu interior? Talvez em muitas casas hoje, irmãos, agora, existam filhos que não falam com seus pais. Existam pais que não falam com seus filhos. Talvez existam em casas, em muitas casas, irmãos que não olham no olho do outro irmão. Famílias que não expressam nenhum tipo de afetividade, nenhum tipo de amor um para com o outro. Mas talvez essas famílias estejam pedindo a Deus: livra-me desse vírus, livra-me desta doença terrível. Eu quero dizer para você que o seu corpo, ele foi submetido à inutilidade. O seu corpo de nada valerá naquele grande dia. Mas quem você é, por dentro, isso sim vai valer a pena. Isso sim vai valer a pena. E é por isso que eu digo para você que nem sempre Deus vai curar uma enfermidade física. Nem sempre Ele vai curar uma enfermidade física. Quais são suas expectativas diante de Deus nessa situação, nessa condição em que nós estamos vivendo agora? Êxodo capítulo 4,
no verso 11, Êxodo capítulo 4, no verso 11, tem algo também muito interessante, quando Moisés, ele chega diante do Senhor, o Senhor o chama, né, para que ele cumprisse uma missão dada por Deus, em dizer a Faraó, trazer uma mensagem para Faraó, porque Faraó estava ali oprimindo o povo, né? A gente sabe muito bem da história. E Deus então chama Moisés e diz: olha, Moisés, vai lá e diga isso, isso e isso para Moisés. Né? Falou sobre a primeira praga lá, né? A praga do rio, né? Transformar o rio em sangue. Mas Moisés disse para o Senhor: mas Senhor, como eu vou falar? Eu não sei falar, eu não sei como me dirigir. Mas Deus disse algo interessante a Moisés: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe deu vista ou o tornou cego? Não foi o Senhor? Não foi eu, o Senhor? Ou seja, irmãos, eu quero dizer para você que diante de tudo isso que eu falei aqui, eu quero reiterar dizendo para você, que diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, de tudo que a gente está passando agora, tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o seu controle, mas eu e você precisamos entender essa mensagem, precisamos entender isso, e buscar viver uma vida com o Senhor, uma vida de santidade, diferente, uma vida separada. É um tempo em que a gente está em casa. Quantas vezes você pega a Bíblia para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem orado, tem gastado em oração com sua família, buscando a santidade do Senhor? Pare um pouco de pensar, sabe, na situação atual e pense em Deus, converse com Deus, olhe mais para o Senhor. Tudo está sob o controle dEle, tudo está sob as mãos dEle. No dia que o Senhor quiser acabar com tudo isso, Ele acaba. Se Ele quiser acabar amanhã, Ele acaba. Se Ele quiser acabar hoje, Ele acaba. Nós não vamos fazer diferença nenhuma nesta condição, mas podemos fazer a diferença em nossas vidas, se assim buscarmos ao Senhor. Deixarmos de nos preocupar com o corpo, com esse corpo que a traça há de comer, esse corpo físico que de nada valerá no grande dia, e nos preocupar com aquilo que está em nós. Deus disse em Deuteronômio capítulo 32, 39, verso 39, vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Tudo está no poder de Deus, ainda que hajam especulações de que foi X ou Y, sei lá quem que inventou essa história de vírus, tudo está nas mãos do Senhor. Quais são as suas expectativas diante disso tudo? Diante dessa doença, quais são as suas expectativas? Em sua primeira vinda, Jesus disse aos discípulos, né, em Mateus capítulo 11, versículo 4 e 6, na primeira vinda de Jesus, ele conversando com os discípulos, o Senhor disse algo para os discípulos interessante, e é importante a gente destacar aqui nesse momento, porque o que acontece, quando o ministério de Jesus, quando Jesus veio ao mundo a primeira vez, ele veio com o ministério de cura, sim, de perdão, sim, mas ele não veio para simplesmente acabar com isso, para essa consumação de vez.
A vinda de Jesus teve um propósito ministerial para com seus discípulos, para instruir seus discípulos e deixá-los preparados, e para que eles preparassem a sua segunda volta, a sua segunda vinda. E em Lucas, capítulo 13, capítulo 7, verso 13 e 14, ele vai falar sobre a cura que ele fez, que ele deu ao filho de uma viúva. Ele curou, ele fez ressuscitar, na verdade, o filho daquela viúva. E durante o ministério de Jesus, quando ele andou aqui entre nós, ele fez basicamente essas três curas, ele ressuscitou, na verdade, trouxe da morte à vida. Foram três pessoas somente. E aí você pode fazer uma pergunta, mas então as orações do restante das pessoas, Jesus ele não teve compaixão das outras pessoas, dos outros mortos, a ponto de ressuscitar esses mortos? Então as nossas orações elas não têm efeito, não tiveram efeito naquele tempo? Eu quero dizer que sim. A gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar clamando. É claro que Jesus vai falar aqui que ele teve compaixão daquela mulher, daquela viúva, e por isso ele trouxe à vida o filho daquela mulher. Mas isso não significa que Jesus tinha que trazer à vida todas as pessoas que chegassem a ele pedindo. E eu quero deixar isso claro para você, que mais uma vez o que você está pedindo talvez não seja aquilo que Deus quer te dar. Então eu quero que você foque na fé. Eu quero te motivar, eu quero te incentivar a buscar a face do Senhor, para que Ele aumente a sua fé durante esse tempo, para que Ele possa colocar no seu coração a certeza de que quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, você estará fortalecido. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele te ajuda, como foi dito aqui na palavra por Paulo, com gemidos inexprimíveis. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso que estamos vivendo aqui é passageiro, vai passar. Mas como você tem lidado com isso, com sua família em casa? Como tem sido a sua vida diante disso? O ministério de Jesus, durante esse período de curas, ele quis tão somente ilustrar, trazer para a gente, antecipar para a gente como será naquele grande dia, como acontecerá naquele grande dia, na segunda vinda dele à terra, quando ele vai ressuscitar sim os mortos, ele vai nos tirar, nos libertar deste mundo. E este corpo que foi submetido à inutilidade, ele será transformado, assim como Jesus Cristo, o corpo de Jesus, num corpo glorioso. E nós, sim, agora estaremos com o Senhor face a face, vivendo ali com Ele, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos importar com como nós estamos vivendo, com o nosso interior. Precisamos nos importar com a nossa vida aqui na terra, como eu lido com as pessoas que estão à minha volta, como eu lido com a minha família, irmãos. A vaidade, ela é algo que cega as pessoas. Muitas pessoas estão com um vazio dentro de si mesmas, e esse vazio faz com que elas busquem respostas em tantas e tantas coisas que não traz benefício nenhum para elas mesmas. E o Senhor está olhando para a gente, esperando uma metanoia, uma mudança de direção. Ainda que Jesus tivesse o poder da cura, Ele veio e curou alguns de suas enfermidades.
Então eu quero dizer para você, talvez você esteja doente, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade física. Eu quero dizer para você que a sua fé é a única que não pode ser abalada. A certeza e a convicção de que Jesus está contigo, ela é a única que não pode ser abalada. Creia, Jesus, Ele vive, Ele viveu e Ele vai voltar. E a sua vinda será justamente para nos dar um novo corpo, um corpo glorioso. Aí sim, nada disso você vai ver que vai fazer sentido. Mas para isso, a sua vida precisa estar diante do altar do Senhor. Você precisa estar firmado na rocha, firme e inabalável, que é a rocha do Senhor. Deus, Ele quer nos curar sim. Deus, Ele pode nos curar sim. E isso é magnífico. Saber que servimos a um Deus de cura, um Deus fiel, que pode acabar com toda essa dor, com todo esse sofrimento que nós estamos enfrentando. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha algo que o afligia, assim como Jó também. E muitos podem dizer que, talvez está passando por algum momento, está com enfermidade porque, eu estou pecando, ou fulano de tal pecou. Isso está acontecendo porque, é a terra, o pecado. Sim, pode ser, mas também não. Paulo tinha um espinho na carne, irmãos. E a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes, ele clamou ao Senhor por 3 vezes. Ele clamou ao Senhor, porque ele tinha um espinho na carne. Algo que o incomodava, algo físico que o incomodava. Paulo pede ao Senhor para que o livre desse espinho na carne. E qual é a resposta do Deus vivo? Qual foi a resposta do Senhor para esse espinho na carne? Olha, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, ainda que estejamos enfrentando este momento difícil, ainda que alguns serão atingidos, talvez, do nosso arraial, alguns de nossos irmãos, alguns de nós, precisamos entender que a nossa fé precisa ser aumentada todos os dias, porque a graça do Senhor, ela é suficiente para mim e para você. Este corpo que foi submetido a toda essa inutilidade, não mais valerá de nada quando o Senhor voltar para nos buscar. A graça poderosa do Salvador Jesus Cristo nos basta, é ela que nos basta, irmãos. É a nossa fé que precisa estar aquecida, é a nossa fé que precisa ser algo que precisa ser, que tem que ser aumentado. É a nossa fé, irmãos. Creia tão somente, porque o poder de Deus vai se manifestar em nossas fraquezas. E foi essa mensagem que o Senhor deu para Paulo. É a mensagem que Deus está trazendo para a gente nesse tempo. O poder dele se manifesta na minha e na sua fraqueza. O poder do Senhor se manifesta na fraqueza da humanidade, de toda a humanidade. É o poder do Senhor que tem se manifestado. E nós precisamos viver com essa convicção, com essa fé. Mesmo que ainda não possamos ver, porque nós não podemos ver a fé. Sim, nós não podemos a ver, Senhor. Mas como podemos crer naquilo que nós vemos somente? Então tenha fé de que quando isso acabar, quando Jesus voltar,
você estará ali diante dele, vivendo uma nova vida, porque foi isso que Jesus veio fazer, trazer vida. E essa vinda primeira dele foi para nos dar a esperança de que ele vai voltar, as curas que o Senhor Jesus operou, os mortos que Jesus ressuscitou. Foi apenas um degustar do poder que ele tem e que ele vai operar em nossas vidas. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Então nossas expectativas, suas expectativas precisam estar em Deus. Não se preocupe, não fique ansioso com o que você vai fazer se amanhã ou depois o Senhor resolver acabar com toda essa pandemia. A expectativa agora precisa estar em Cristo Jesus. Senhor, eu tenho expectativa de viver melhor, de ter uma vida de santidade melhor. Eu tenho expectativa de ouvir mais o que o Senhor tem para me falar. Eu tenho expectativa de viver mais as suas experiências. Eu tenho uma expectativa de que o Senhor possa voltar e de fato levar a minha família. É essa a minha expectativa. É por isso que eu anseio, porque eu sei, Pai, que a Tua graça me basta e o Seu poder se manifestará nas minhas fraquezas aqui na terra. Que o Senhor Jesus, Ele possa te visitar, Ele possa estar em sua casa todos os dias, com a sua família todos os dias, para que você entenda que o que você precisa buscar agora, ainda mais, é a face do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, que Ele te dará descanso. Quero orar por sua vida, orar pela vida da sua família agora. Então curva a sua cabeça aí, sei que está em casa, onde você estiver, e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor. Louvamos e engrandecemos ao Senhor por quem Tu és. Ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, poderoso, o Deus que teve um amor imensurável, um Deus que mandou o Teu Filho para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, e o Teu Filho em obediência veio e cumpriu, Deus, o ministério ao qual o Senhor confiou a Ele aqui na terra. Então louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor por tudo isso, por quem Tu és em nossas vidas, Pai. Mas eu quero clamar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, neste momento de tanta aflição para alguns, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue fortalecendo os Teus filhos. Ó Deus, que a fé, Pai, dos Teus filhos seja cada vez mais aumentada. Ó Deus, que a esperança no Senhor, ela possa ser multiplicada, Deus. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode ressuscitar, mas eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha nos lavar, venha nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado, e que a nossa fé seja estabelecida cada vez mais aqui na terra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga a cura espiritual, a cura interior para as pessoas que tanto têm se preocupado com a cura física. Ó Deus, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor quer a cura interior de nossas vidas e do nosso ser. Então, Pai, vai de encontro agora a cada lar, Senhor. Onde não há perdão, ó Deus, que o Senhor possa colocar no coração o perdão. Ó Deus, onde há desavenças, ó Deus, que as pessoas, que as famílias, ó Pai, se submetam à ação milagrosa e poderosa do Espírito Santo do Senhor e venham se redimir, Deus, e venham se tornar amáveis uns com os outros, umas com as outras, e as famílias possam viver em paz, que não haja guerra dentro dos lares, Senhor, que não haja soberba, que não haja busca, Deus, incessante pelo ter, pelas coisas desse mundo que a traça há de destruir, mas que, ó Deus, as pessoas possam buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, para que elas se tornem pessoas santas, separadas deste mundo pecaminoso. Deus, ó Pai, vem, ó Senhor, restaurar nossas vidas, modificarmos a cada dia, Senhor,
tirar tudo aquilo que não é do teu agrado, Pai. Esta é a minha oração, Deus. Esta é a minha oração, que o Senhor possa, Pai, nos fazer melhores a cada dia. E que durante esse tempo, Deus, onde todos estão experimentando o quanto são fracos, são pequenos, durante esse tempo, vidas, ó Deus, possam, ó Deus Pai Todo-Poderoso, se submeter ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, que esta oração chegue nos corações, ó Pai, no coração daquele que é duro, que está com o coração duro, que não se sujeitou ao Senhor ainda, Pai. Que esta oração chegue, ó Deus, nos lares, e que as famílias entendam, ó Pai, que precisam se entregar inteiramente ao Senhor. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo aqui nessa noite. Porque eu creio no Teu poder, e eu creio no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém, louvado seja Deus, amém, aleluia. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter feito, que venha fazer diferença na sua vida, que você possa buscar mais a Deus, que você não venha se importar com o seu corpo físico tão somente, mas com o que Deus pode fazer no seu interior. Que Deus os abençoe. Quero reiterar um pedido que nós temos feito aqui, para que você nos ajude, para que a gente possa melhorar nossa condição audiovisual, para que você se inscreva no nosso canal do YouTube aí, você deixe um like, que você também faça comentários, que você possa fazer pedidos de oração também ali nos comentários, que você se inscreva, que você compartilhe esse canal. Nós queremos tão único, exclusivamente abençoar e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então faça parte com a gente, nos ajude compartilhando, se inscrevendo no canal, dando like, porque eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para o reino do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.